Olá, artesã incrível, que bom estar aqui com você nessa primeira aula das técnicas que nós vamos utilizar, que são essenciais para a produção das peças. Então, todo caderno de molde que você tiver acesso, os moldes vão vir parecidos com esse aqui. Durante esse módulo, eu vou confeccionar um rostinho e com esse rostinho nós vamos aprender todas as técnicas que nós vamos utilizar durante o curso. Então, sempre que você receber um molde, ele vai vir mais ou menos dessa forma. O que você precisa fazer? Recortar com uma tesoura o contorno desse molde. Eu gosto de utilizar um papel com uma gramatura maior, que é um papel de 180 gramas, para que o molde fique mais firme. Mas você pode usar o papel que você tiver aí, que for viável para você. Então, a gente vai cortar esses moldes e vai transferir esses moldes para o feltro. Para transferir os moldes para o feltro, eu vou utilizar uma caneta termoapagável. A caneta termoapagável é aquela que a carga da caneta, a cor da caneta, vai se apagar com o auxílio do calor. Então, com o auxílio do ferro, do secador de cabelo, você, depois que riscar, depois que você cortar, você utiliza o ferro, o secador de cabelo, e essa marca da caneta vai se apagar. Se você não tiver aí uma caneta termoapagável, você vai fazer o mesmo procedimento, porém, na hora de recortar a sua peça, você não vai recortar na linha, você vai recortar por dentro da linha, para que não fique nenhuma marca de caneta aparente. O feltro tem dois lados. Tem um lado que a gente chama de avesso, que é esse lado mais áspero, que parece que é mais peludinho. E tem esse lado, que é o lado mais lisinho, que é o lado que a gente chama de lado direito. O feltro, ele também tem direção. Apesar dele não ser um tecido, dele ser fabricado a partir de fibras compactadas, ele tem direção. Se você puxar para cá, você vai ver que ele vai esticar diferente do que se você puxar para cá. Para aqui, ele estica mais do que para cá. Por que eu preciso que você saiba disso? Como o feltro nessa direção, ele vai esticar menos do que nessa direção, se você posicionar assim, tende a ter um rostinho um pouquinho mais gordinho, porque o feltro, ele vai alargar para essa direção. Se você posicionar o seu molde assim, a tendência é que esse rostinho não fique tão gordinho, tão bochechudo. Então, vai da sua intenção aí com a sua peça. E por isso que muitas vezes acontece da gente fazer as peças com o mesmo molde e uma parece que o rostinho tá mais comprido do que a outra. É por conta da direção do feltro. Dito isso, agora nós vamos riscar o feltro. Eu tô riscando o feltro aqui no meu lado direito. Então, venho com a caneta, seguro firme o molde e faço o contorno. Dessa forma. Fiz o contorno. Na hora de casear, para que essas partes casem perfeitamente, nós vamos riscar de forma espelhada. Então, se esse eu risquei com o molde virado assim, agora eu vou espelhar o molde e vou riscar com o molde virado para o outro lado. Assim, as duas partes que você recortar vão se encaixar perfeitamente. Se você tiver habilidade, você já pode dobrar o seu feltro dessa forma aqui, riscar uma vez só e recortar as duas camadas de uma só vez. Essa técnica, ela é a mesma que você vai utilizar com todas as outras partes. Para fazer bracinhos, corpinhos, cabelinhos. Então, essa é a mesma técnica, o mesmo modo de riscar a sua peça. Agora, nós vamos vazar essas marcações
para que a gente consiga transferir a marcação da sobrancelha, boquinha e olhinho aqui também para o feltro. Para isso, eu vou utilizar um pedacinho de EVA e uma agulha. Eu vou fazer a marcação furando o papel com a agulha. Dessa forma. Vou fazer esse procedimento em todas as partes que precisam ser marcadas com a caneta. Agora, com o molde todo perfurado, nós vamos posicionar sobre o risco que nós já tínhamos feito e vamos vir com a pontinha da caneta e inserir aqui nessas marcações. Aí dá uma levantadinha, ver se marcou. É importante você segurar bem firme o molde sobre o feltro, para que não saia do lugar e a marcação fique na posição correta. Sempre dá uma levantadinha para ver se marcou corretamente. E agora, se você preferir, você pode vir aqui com a caneta e acender essa marcação. E o nosso feltro já está pronto para ser recortado. Esse é o mesmo procedimento que você vai utilizar em toda a sua produção.